Falar de meu pai, eu que durante 20 anos fiz uma caminhada com ele por todo o extremo sul da Bahia, cantando, tocando, alegrando assim a vida de muitas pessoas. E assim, essa homenagem para ele agora era uma coisa, assim, uma expectativa muito grande, que eu acredito que toda a família tinha, por tudo que ele fez e tudo que ele foi. O músico maravilhoso que ele foi, ele, assim, já merecia ter tido essa homenagem, porque eu tive a oportunidade de ver ele ser homenageado na cidade de Camaquã, na cidade de Itabuna, na cidade de Ilhéus, e por tudo que ele fez aqui na terra, o músico que foi, a gente estava esperando essa grande homenagem aqui. Tinha uma música que eu não deixaria de cantar em todos os lugares que a gente tocou. E como ele fazia da vida uma paixão, eu vou homenagear ele cantando uma música de Joana, A Vida Virou Paixão, e homenageando ele e todos os meus familiares. Quando senti teu amor, parece que a lua chorou. Não há mais lugar para guardar um bolero no coração. Vendo as estrelas no céu, palavra mais doce que o mel. Esquece-se todos os versos que trago no coração. A vida virou paixão. Mas eu me lembro de uma passagem que foi muito bonita, inclusive, com relação a Julinho. Eu vivi inúmeras situações com o conjunto de Julinho, que sempre acompanhava, etc. Uma das coisas que me marcou mais a qualidade musical de Julinho, a maneira como ele realmente sabia executar o instrumento, que o forte dele era o violão. Eu vi algumas vezes ele solfejando um cavaquinho, um bandolim, mas o forte dele era o violão, de onde ele tirava os sons os mais incríveis. Então, me lembro de uma festa que teve no Clube Social de Ilhéus, uma festa de debutantes. Então, naquele tempo, a festa de debutantes era uma coisa realmente fabulosa, era marcada o ano todo. As meninas vão debutar, fazer 15 anos, aquilo era uma coisa que marcava, tipo casamento. Então, Julinho foi convidado para tocar no Clube Social de Ilhéus, na festa de debutantes. Existia aquela eterna guerra entre Ilhéus e Itabuna, que sempre existiu entre duas cidades próximas. Então, o Clube Social convidou Julinho, o de Ilhéus, e as debutantes de Itabuna também. Era uma festa conjunta, Itabuna e Ilhéus. E Itabuna levou o Lorde Show, que veio a se transformar em Lordão depois, que não é bem esse Lordão de hoje, mas era o Lorde Show que tinha na época Sabará, Mimide, Zé Dionô, Zé do Piano, que é canavierense, e vários outros músicos já começando a despontar na história musical aqui da região.
mas Julinho não tinha instrumento de sopro. Então fizeram lá uma armação para que ele tocasse a valsa das debutantes. Isso apavorou todo mundo, porque como é que vai tocar valsa sem instrumento de sopro? Então Deraldo ficou apavorado. Júlio, como é que nós vamos fazer? Botaram a gente, anunciaram aí que é a gente que vai tocar a valsa das debutantes. Como é que nós vamos fazer? Ele disse: o que é, Deraldo? Qual é o problema? Não, Júlio, instrumento de sopro. Ele disse: eu para tocar valsa preciso de instrumento de sopro? E aqui foi anunciado lá no palco e começou imediatamente. Formaram as debutantes e disseram que era para sair dançando cada uma. E Julinho simplesmente, na maior tranquilidade, começou a tocar a valsa, todo mundo naquela expectativa: não vai sair, ele não vai tocar valsa no violão, na guitarra na época já. E Julinho simplesmente começou com a valsa do Imperador, depois se emendou com Canto dos Bosques de Viena, Danúbio Azul, Valsa de uma Cidade, e o certo é que foi aplaudidíssimo, porque todo mundo estava esperando o fracasso, que ele não conseguiria tocar a valsa das debutantes, e ele deu um show. Até o próprio pessoal de Itabuna aplaudiu muito, porque estava todo mundo naquela expectativa de que ele não tocasse a valsa. Carnaval 2011. Nós estamos participando do Carnaval Cultural de Canaveiras, e esse ano a organização resolveu homenagear um dos ícones da música na nossa terra, Júlio da Costa Xaxá, ou simplesmente o Julinho. Julinho, que sempre esteve presente nos movimentos musicais desta terra. Com os seus conjuntos, chegou a possuir, talvez, o conjunto mais famoso da região, era os Elétricos e seus aliados, e sempre esteve presente, principalmente nos carnavais. Eu gostaria de lembrar aqui que quando Canaveiras ainda não conhecia um trio elétrico, foi Júlio Xaxá, juntamente com seus amigos Daniel e alguns outros que agora não me recordo, que em cima de uma carreta da Canave desfilou na Avenida Otávio Mangabeira o primeiro trio elétrico de Canaveiras. Foi o precursor, portanto, dos trios elétricos em Canaveiras. Hoje, quando nós estamos homenageando essa figura aqui no Carnaval Cultural, eu posso dizer que Júlio Xaxá, que hoje é inclusive uma cadeira na Academia Canaveirense de Letras e Artes, eu que em 93 fiz o primeiro Carnaval Cultural, tive a honra de ter no palanque naquele ano as figuras de Júlio Xaxá, já uma pessoa bastante idosa na época, do mestre China, e eu diria, eles que estiveram no primeiro Carnaval Cultural, hoje com certeza estão aqui brincando conosco. Se alguém estiver ouvindo aí a sonorização de um violão, muito bom, pode ter certeza que são os acordes de Julinho Xaxá dizendo: brinquem, mas brinquem em paz, o Carnaval 2011. Bom, falar de Julinho Xaxá é muito interessante, porque é um grande músico, um ouvido privilegiado, muito bom gosto para música, um gingado no balanço do seu violão, que ninguém tinha igual. E, em parte, ele gostava também do meu trabalho, porque tinha a mesma característica de balanço que a gente colocava na música. E isso foi muito interessante. E ele sempre comentava comigo que eu estudasse sempre mais um pouco para que eu pudesse chegar a um ponto em que estivesse fazendo tudo perfeito.
Tem até uma história muito interessante, que a gente tinha uma banda, Christians, e essa banda ficava bem em frente à casa onde ele morava. E um belo dia, estávamos ensaiando, e aí daqui a pouco chega ele na porta e manda me chamar. Jorge, faça um favor. Aí eu fui lá. Chegando lá, ele disse: rapaz, é o seguinte, fale com o baixista para ele afinar esse contrabaixo, porque esse contrabaixo não está muito bem afinado, não. Ele afine o contrabaixo para vocês continuarem o seu ensaio, que está doendo no meu ouvido. E o mais interessante foi que o contrabaixista na época era Ciro Xaxá. E aí voltei para lá com o Ciro deu uma maior gargalhada e foi aquele mangue, né? Mas assim, falando de Júlio, ele foi uma figura que deixou um legado muito grande na música canavieirense, como tantos outros músicos que já passaram também, que já estão no andar de cima, e que Deus o tenha. E eu acho que, espero que ainda aconteça outras oportunidades de outros músicos conseguirem chegar ao patamar em que Julinho Xaxá, o grande Julinho Xaxá, chegou no final de sua carreira. Esse é o que eu tenho a dizer do nosso amigo e saudoso Júlio Xaxá. Bom, o Julinho foi uma pessoa muito amiga, muito conhecido, nos tempos 1960 e algumas coisas, 66, 68. E quando ele adquiriu aquela doença, que ele tinha um problema de hipertensão ocular, eu tive aqui em Canavieiras para pegá-lo para nós operarmos em Salvador, fazer a cirurgia de glaucoma. E ele, com a tenacidade que era característica dele, preferiu não ser operado, preferiu ficar cego, dizendo que era o destino dele, que a música era na realidade o sonho dele, e que Recônifo era cego, por que ele não poderia ficar? E ele morreu com a tenacidade, com esse karma da cegueira, mas enfim, uma pessoa inigualável em termos de amizade, em termos de cultura musical, e foi, enfim, uma pessoa que para Canavieiras foi uma perda muito grande na época em que ele tocava, cantava e promovia aqueles bailes, aquelas festas tão conhecidas nossas. Falar de Julinho Xaxá é falar de forma emblemática dos tocadores de violão, dos instrumentos de corda em geral. Julinho Xaxá foi um mestre não só do violão, mas dos instrumentos de corda em geral. Nascido de uma tradicional família do século XIX, a família do Xaxá, ele tem o nome do seu tio, Júlio da Costa Xaxá, que foi membro do Conselho Municipal no tempo do Império e se tornou personagem do livro Fruta do Mato, de Afrânio Peixoto.
Então, a gente pode dizer que Julinho Xaxá nasceu tocando violão, porque aos 10 anos de idade, ele já tocava alguns instrumentos de corda, mas a cachaça dele era o violão. Na década de 40, quando ele despontava aqui como violonista, Julinho foi levado ao Rio de Janeiro e na antiga Rádio Nacional ele se apresentou junto com grandes violonistas do Brasil. Ali estavam reunidos o que havia de melhor entre os violonistas do Brasil e Julinho Xaxá estava lá. Na década de 50 ele fundou aqui a Voz do Povo, que era um trabalho de caráter político no governo de Osmário Cavalcante Batista. Também nessa época, Julinho se tornou o precursor em Canavieiras do que hoje se chama de trio elétrico. Ele pegou um caminhão, botou instrumentos musicais em cima, usando os recursos elétricos, e produziu assim o que hoje se chamaria do primeiro trio elétrico de Canavieiras. Então Julinho é isso aí. Ele se apresentou aqui em Canavieiras, em vários eventos, em vários momentos culturais de Canavieiras e, sobretudo, acompanhou grandes nomes da música popular brasileira aqui e em outros lugares. Acompanhou, tocou com Nelson Gonçalves, com Luiz Gonzaga e com outras grandes figuras da música brasileira. Então, Julinho Xaxá é daqueles homens que não morrem, passam, deixam a sua existência aqui, mas a sua memória, ela é revivida a cada momento, a cada tempo, a cada lembrança dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus admiradores. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer, Julinho Xaxá faz parte da história de Canavieiras, faz parte da história regional, faz parte da história do Brasil. E por isso, Julinho Xaxá não morreu. Julinho Xaxá continua vivo nos corações de cada canavieirense. Toquei várias vezes com Julinho Xaxá, em termos de festinhas pequenas, fora de banda, como ele tinha com o Deraldo Campos e tal, os Oleados e tal. E aí era um pé de pito chamado. E a gente fazia as festas particulares de famílias, aniversários, casamentos e festas em praia, mas já estava com essas três pessoas, eu, ele e Nádia, e às vezes quando era uma festa mais um pouco abalada, ele arranjava outra pessoa para ajudar. Mas na verdade, banda mesmo não tinha mais. E ficamos com essa temporada de festa, muitos e muitos anos. Quando ele precisava, me chamava aqui, eu saía. Chegamos a viajar em várias cidades, ao interior de Canavieira, Camacão, Santa Luzia, Belmonte, Pau-Brasil. Chegamos aí até a capital, Salvador. E por lá fizemos várias festas também, convidar de outras pessoas. E a vida foi muito boa em termos de companhia dele. E o pandeirinho sempre falando de vez em quando,
e chamava a atenção devagarzinho, né? Apesar de que não era uma banda, né? Um pandeirozinho somente não faz nada praticamente, mas fazia um show. Para mim e vocês aqui é motivo de muita alegria em saber que você é um neto de um herói da nossa música aqui em Canavieira, o senhor inesquecível, saudoso Julinho Xaxá. Que cantei com ele naquela década de 70, 71, 72, era um rapaz muito novo, mas cheguei a cantar com ele aquela música Sabiá na Bananeira, que alguém não sabia, a gente só ouvia por rádio. Sabiá na Bananeira, hoje estou puxando fogo, cantei com ele e para mim é um motivo de muita alegria. E hoje nós sentimos, por exemplo, assim, uma falta na nossa música aqui em Canavieira, inclusive a falta dele, porque realmente ele deixou um grande buraco na nossa cultura, tá entendendo? E eu me sinto triste por não ver ele. E acho que não é só eu, como muitas pessoas. Agora mesmo eu olhei no Jornal Tabu, me senti muito alegre, olhei, vi ele, daquela farra que ele fazia. Ele era a alegria da gente aqui. A gente fazendo Terra Firme, que todo ano São João ia para lá fazendo Terra Firme. Era a alegria do pessoal, aquilo ali, do Puxinho, Oiticica, sabia o Terra Firme, que sabia que o lixo já estava tocando. E eu não tenho mais nem palavra para falar sobre esse assunto, porque ele é uma pessoa inesquecível da gente. Ele era uma pessoa muito estourada, ele era uma pessoa muito... Mas na hora de pisar no calo dele, ele tirava mesmo o pé do chão. E o Osmar tratou ele mal e ele respondeu ele também à altura e saiu. Naquele momento deixou o Osmar lá sozinho, desligou o som e veio embora. E ficaram adversários uns dias. Depois o Osmário foi lá e coisa, a Dona Tereza participou do negócio também e voltaram a ser amigos e se abraçaram e o Osmário chorou no ombro dele. Garrincha no futebol e Julinho na música. Foram virtuosos, foram craques e ficou pouca coisa de ambos. No futebol de Garrincha pouca coisa tem. E de Julinho na música também pouca coisa tem. É o que?